Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, para que a gente possa, através de um silêncio exterior e interior, ir nos desligando do mundo lá fora, daquela rotina, daquelas preocupações, dos nossos compromissos, e aos poucos ir mergulhando nesse ambiente de paz, de serenidade, de alegria, de reencontro espiritual. Amigos encarnados e desencarnados, todos juntos. Nesse momento, através da doutrina espírita, através de Jesus, através de Deus, estamos novamente buscando a informação, o conhecimento, a reflexão sobre nós mesmos, sobre o porquê e o para quê. Agradecemos a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui hoje, encarnados e desencarnados, a toda a estrutura material e espiritual desta casa, aqueles que cuidam da segurança espiritual, o nosso muito obrigado. A Allan Kardec, o nosso codificador, por ter nos trazido uma doutrina que envolve a todos, que mostra que todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, caminhando às vezes por caminhos diferentes, mas com a mesma proposta, com o mesmo objetivo. A ideia é exatamente ajudar a sermos uns seres humanos melhores, através de reflexões, através da filosofia, da ciência e da religião. Não estamos aqui por acaso, e cada um de nós é convidado pela espiritualidade superior a compartilhar um pouco do muito que recebemos, para que a gente possa criar uma atmosfera mais saudável, para que as formas, pensamentos edificantes possam fazer parte da nossa rotina e que tenhamos sempre o sentimento de gratidão dentro dos nossos corações. Que assim seja. Estavam ansiosos para a aula de hoje, é isso? É isso? É isso? Né? Então nós vamos hoje falar sobre ansiedade, primeira aula, aspectos científicos. Hoje nós vamos tratar exatamente algo chamado conceito. Então imagine vocês, é como se nós fôssemos construir uma casa de 4 andares. Hoje é o primeiro andar, então tem que estar muito bem reforçado, porque os outros 3 andares vão estar em cima dela, ok? Importante que a gente entenda, então pergunte, questiona, queiram saber exatamente, porque os outros andares que estarão em cima ficarão baseados nessas informações. Então a primeira coisa que a gente vai analisar sobre ansiedade, olha que interessante. Foi a palavra mais pesquisada de 2024 no site de busca. Qual foi a palavra mais buscada, mais procurada no site de busca sobre informações? Ansiedade. Para você ver como o problema é grave, é crítico, é importante e é urgente. Então a palavra mais buscada no site de busca sobre informações do ano passado, 2024, ansiedade. Ok? A palavra ansiedade, vamos começar entendendo sobre a palavra ansiedade. A palavra ansiedade é de origem latina, anquietas, alguma coisa nesse sentido, que significa angústia. Então a palavra é de origem latina, que significa angústia, que derivou de um grego. Olha, interessante. Então, antes de ter essa palavra de origem latina, ela foi derivada de um grego, com esse nome aqui, que significa sufocar, estrangular. Então, a palavra ansiedade vem deste significado. Então, isso é muito antigo, ok? Então, ela vem da origem latina, que, por sua vez, foi trazida do grego. Uma significa angústia e a outra significa sufocar ou estrangular. Então, a ansiedade é essa sensação de angústia, de sufocamento, de estrangulamento. É o que nós sentimos quando falamos ansiedade, ok? Porém, é necessário que a gente ressignifique isso, que a gente olhe com outras lentes, as lentes do século XXI. Aí a gente volta aqui e entender que ansiedade é diferente de transtorno de ansiedade. Então, quando as pessoas estão buscando ansiedade, o que elas estão buscando, elas não estão sabendo disso, elas estão buscando transtorno de ansiedade. Entenderam ou não? Se busca ansiedade, porque tem até esse significado.
Mas quando uma pessoa escreve lá ansiedade, não é exatamente ansiedade, é porque ela está sofrendo com aquilo. Ela quer entender melhor sobre aquilo. Então, uma coisa é ansiedade, outra coisa é transtorno de ansiedade. O que se fala é transtorno de ansiedade. Por mais que a gente use a palavra ansiedade, o que as pessoas estão buscando é transtorno de ansiedade, que tem uma sigla, TA, transtorno de ansiedade. E por que essa diferença? Porque ansiedade é um sentimento natural, normal, saudável. Ansiedade é um sentimento natural, normal e saudável e faz parte da existência humana. Veja, você vai prestar um vestibular, como é que você não vai ficar ansioso? Seu filho vai nascer, como é que você não vai ficar ansioso? Você está pensando na vaga de um emprego, uma seleção, como é que você não vai ficar ansioso? Seu time classificou para as Libertadores, como é que você não vai ficar ansioso? Não falei nada, pessoal, não falei nada aqui, né? Como é que você não vai ficar ansioso? Né? Não precisa rir, Joaquim, fica tranquilo, ok? Foi só um comentário, foi só um comentário. Então, a palavra ansiedade é natural, é saudável. Não tem como você não sentir ansiedade em relação a algumas situações. Veja. Então, a primeira coisa que a gente olha na palavra ansiedade é entender que ansiedade é natural, é saudável e faz parte da existência humana. Não tem como não ter ansiedade. Entenderam ou não? É diferente de transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é uma doença, é patológico. A ansiedade faz parte da saúde. Entenderam? Por que as pessoas, então, procuram a palavra ansiedade? Mas elas estão pensando no quê? No transtorno, na doença, na angústia, no sufocamento. Elas estão usando essa palavra, ok? Quando, na verdade, a palavra ansiedade é um sentimento natural. O que é natural? Vem de natureza. Natural vem de natureza, ok? Os animais têm ansiedade? Tem também. Frente a algumas situações, eles ficam em sinal de alerta, não ficam? O que significa isso? Ansiedade. Ansiedade. Então, é um sentimento natural que vem da natureza para o nosso benefício. Não tem nada de errado com isso, ok? Então, é natural, normal e saudável. Saudável. Por quê? Temos 5 emoções básicas e instintivas. Temos 5. Isso veio de um primarismo animal, faz parte do instinto de conservação, faz parte do instinto de sobrevivência. Elas têm a ver com a nossa existência e com as nossas necessidades. Quais são elas? O amor, a raiva, o medo, a alegria e a tristeza. Então, no reino animal tem isso daqui? Tem, claro que tem, é evidente que tem. Então, entender que as 5 emoções básicas instintivas, essas 5 emoções básicas aqui, uma delas chama-se medo. Então, a ansiedade tem como base, tem como alicerce o medo. Então, veja, ansiedade é igual a medo, que é um híbrido do medo, é uma modificação do medo. Todos nós temos medo? Temos, claro, é evidente que temos medo. Faz parte do nosso instinto de conservação. Então, a ansiedade é sempre o medo. Entenderam ou não? Então não tem nada de errado com isso. Primeira coisa que nós temos que corrigir é que a ansiedade não é algo ruim, muito pelo contrário, é algo benéfico, positivo. Precisamos, necessitamos. Agora, o transtorno, quando nós transformamos a ansiedade em um transtorno, virou a doença do século. Coladinha com depressão. Coladinho, então eu vou tratar a ansiedade. Não, você vai tratar o transtorno da ansiedade. A ansiedade ninguém trata, porque é natural, é saudável, é comum. Como é que você vai tratar algo que é comum, que é natural e é saudável? Você vai tratar um transtorno, uma doença, que está te trazendo malefícios. Entenderam ou não? Estou batendo na mesma tecla, pessoal, para deixar esse conceito bem enraizado, bem cristalizado, para saber a diferença entre uma coisa e outra. Então é um híbrido do medo, uma modificação do medo. Ela é sempre está alicerçada numa necessidade. Veja, então qual é a diferença entre medo e ansiedade?
Qual é a diferença entre medo e ansiedade? Se ela é um híbrido do medo, ok? Se partiu do medo. Então vamos entender o que é o medo primeiro. Medo é uma reação normal, não é uma reação normal? É uma reação normal, uma resposta instintiva frente a uma ameaça real. O medo é uma resposta instintiva frente a uma ameaça real, visível. Você está de frente com uma situação. Então você fica com medo. E é muito rápido, isso acontece em 1/100º de segundo. Como é que você vai sentir o medo? Em 1/100º de segundo. De repente você está no mar nadando, dá de frente com um tubarão. Perceberam ou não? O que acontece com o seu corpo que identifica aquele problema, aquela situação? É 1/100º de segundo. A reação do corpo vai levar 1/100º de segundo e vai te preparar completamente. Seu sistema de defesa vai entrar em alerta máximo em uma questão de segundos. Você não vai pensar sobre isso. Não dá tempo. Mas o seu corpo reage dessa forma em uma fração de segundo. Entenderam? Então o medo é uma reação normal, uma resposta instintiva frente a uma ameaça real, objetiva, concreta e direta. Isso é o medo. É uma emergência, é um sinal de alarme, de alerta. É a reação de fuga e luta. Já ouviram falar disso ou não? Então na natureza, como entre nós, temos essa reação de fuga e de luta. Na natureza, por exemplo, quando percebe que o predador é maior, foge, não é isso? Quando percebe que é menor, luta. No nosso dia a dia, né? A reação é a mesma. Só que às vezes nós não lutamos, né? Só pensamos. Mas a reação é a mesma. Então essa reação de fuga e de luta, de fuga é natural, é normal e é saudável. Não lutem contra isso, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. Então é uma reação emocional. Então o medo é uma reação emocional frente a uma situação objetiva, concreta, visível. Isso é o medo. Isso é o medo. Muito antes de você pensar, você já está com medo. Porque o seu corpo se preparou para aquilo. É um sistema de alerta e de defesa do corpo. Aí no caso é adrenalina? A adrenalina vai a 1000. Vai a 1000. Também, ok? Todos os neurotransmissores ali se preparam porque é uma situação emergencial frente a um perigo real. O medo tem que ser algo real, tem que ser algo visível, tem que ser algo concreto. Isso é o medo, No caso da ansiedade, olha, a ansiedade, eu não estou falando do transtorno. Eu estou falando da ansiedade, veja, que é natural também. Então a ansiedade é um estado emocional, aqui é uma reação, aqui é um estado. Perceberam a diferença ou não? Aqui é instintivo. Aqui é o seu corpo definindo aquela situação, antes de você pensar. Aqui não. Então, a ansiedade é um estado emocional mais difuso. Não é tão concreto, não é tão objetivo, não é tão direto, não é tão visível. De nervosismo e preocupações, que surge como uma antecipação do futuro. Aqui é presente, aqui é futuro. Perceberam ou não? O medo acontece no presente, está acontecendo aquele fato aqui e agora. A ansiedade, você está antecipando algo que pode acontecer. Que às vezes você não está nem enxergando aquilo. Ou às vezes até está. Então veja, o nervosismo e preocupações que surgem como uma antecipação do futuro. Muitas vezes irreal. Será que o 3 e Atlas vai se de frente com a Terra? Perceberam isso? Muita gente já sofrendo por antecipação de uma coisa que... Isso é uma ansiedade, veja. Muitas vezes irreal. É o medo subjetivo. Aqui é objetivo, está de frente, você está olhando. Aqui é subjetivo. O que é o subjetivo? Está dentro. Perceberam a diferença ou não? Entre medo e ansiedade? O medo é concreto. A ansiedade é abstrata. O medo é presente, a ansiedade é futuro.
São dois tempos que estão acontecendo. Dois tempos. Então veja, o que pode gerar um transtorno. Não quer dizer que essa ansiedade vai gerar um transtorno, mas que pode gerar um transtorno. Então você vai prestar um vestibular, isso é uma ansiedade. É futuro, não é? Seu filho vai nascer, quer dizer, isso é futuro. Então essa ansiedade é natural e é saudável. Se não trabalhada, se não cuidada, vai virar o quê? Um transtorno. É aí que entra a medicação, aí que se transforma em doença, aí que se transforma em transtorno, aí que precisa por psicoterapias, terapias, medicações. Entenderam ou não? É entender que o medo é uma coisa, a ansiedade é outra, os dois estão lado a lado, só que aqui, medo, tempo presente, ansiedade, tempo futuro. A ansiedade, estou antecipando alguma coisa que pode acontecer, então uma antecipação do futuro, sendo que o medo não, está ali na sua frente naquela hora, naquele minuto. Entenderam a diferença ou não? Então vamos lá. Entendendo que essa ansiedade aqui, ó, faz parte do processo. Então não sofram por isso. Não sofram por isso. Isso faz parte. Primeira coisa. Quando cuidado. E quando não cuidado? Vai parecer uma ansiedade aguda. Agora vamos desdobrar a ansiedade. Que a ansiedade aguda também é algo tratável, ou mais fácil, vamos dizer assim. O que é a ansiedade aguda de acordo com a ciência? É um episódio súbito, imprevisível, um desconforto interno, momentâneo, frente a um fato objetivo ou subjetivo. Entenderam ou não? Vamos repetir a frase porque vai cair na prova, ok? Ansiedade aguda, o pico de ansiedade. Ansiedade aguda é o pico de ansiedade, ok? É um episódio súbito, está acontecendo, imprevisível, um desconforto intenso, momentâneo, frente ao fato objetivo ou subjetivo. Então, está acontecendo o fato, e amanhã, e depois de amanhã, e semana que vem? Você está antecipando o futuro frente a um fato objetivo ou subjetivo. Aí eu acho que vai acontecer alguma coisa. Eu acho que vai acontecer. Isso é subjetivo. Mas até aqui não é problema a ansiedade aguda. Porque nós também temos picos de ansiedade aguda. O problema é quando fica uma ansiedade crônica. Aí começamos os problemas. Aí que começam os problemas. Entenderam ou não? Até aqui o que eu falei para vocês, todos nós passamos, faz parte, ok? Por mais desconfortável que seja, está dentro do esperado, Mas quando ela se torna crônica, não é aguda, ela é crônica. O que é crônica? Todos os dias, todos os momentos, sempre, está acontecendo sempre. Não é um fato, mas é uma situação que você todos os dias está imaginando situações. Todos os dias se alimentando. Tem. Aumentou. Tem. Uma coisa real. É. Uma coisa real. Sim. Eu acho que tem um fórum lá. Como essas pessoas ficam, né? E aí seria um quadro na aguda ou na crônica? Crônica. Tem. Aí não acontece nada daquilo, as pessoas ficam chateadas ainda depois, né? Ainda ficam chateadas, né? Então, quer dizer, mas existe. A ansiedade climática, vamos dizer assim. Tem. Hoje não vai dar tempo para falar sobre isso, mas vamos falar sobre ansiedade digital. Hoje não, são 4 aulas, tudo bem? São 4 aulas. Hoje é a parte de conceito, depois nós vamos desenvolver ponto a ponto. Na ansiedade crônica é o medo constante, diário, limitante. A pessoa fica com tanto medo de algo que pode acontecer, que ela deixa de fazer algumas coisas. Deu para vocês entenderam ou não? Será que vai chover amanhã? Então não vou nem sair de casa. Na dúvida se eu vou quebrar a perna, deixa eu já engessar hoje. Perceberam uma coisa ou não? É alguma coisa nesse sentido, pode falar. Então os traumas também entram... Aqui, ó, crônico.
O que eu queria mostrar para vocês até aqui é que todos nós, todos os seres humanos, estão inseridos nesse contexto. Quando começa a ter problema? Quando passa a ser crônica. Tudo bem? Todos os dias. Todos os dias. Então veja, é um medo constante, diário, limitante. Limita as pessoas a fazerem coisas, a saírem, a se arriscarem, a fazerem qualquer coisa diferente, porque elas estão com medo crônico, que é limitante. Limitante. Então as pessoas não desenvolvem os seus potenciais, as pessoas não saem para conhecer pessoas, lugares, qualquer coisa nessa idade, porque é um medo crônico que talvez aquilo não dê certo. Talvez aquilo não dê certo. É limitante. Ó, por pensamentos próprios e intrusivos. O que é intrusivos? O que são pensamentos intrusivos? Nós produzimos os nossos por conta, sim ou não? Nós damos conta do recado sozinho. Mas tem os intrusivos, que não são nossos. E nós trazemos para dentro de nós. Como se fossem. Ok? Os últimos noticiários, entenderam ou não? São intrusivos. Não que você tenha que viver fora de contexto. Mas o excesso de informações, principalmente negativas, vai fazer com que o seu nível de ansiedade crônico aumenta esporadicamente. Entenderam ou não? Exponencialmente. Então veja, que é o TA. O que é TA? Transtorno de ansiedade. Transtorno. Então os problemas, quando se fala em ansiedade, onde a palavra mais pesquisada está se referindo ao TA, ao transtorno de ansiedade. Entenderam? O que merece tratamento, merece cuidado, merece acompanhamento, diagnóstico. O diagnóstico para o TA leva no mínimo 6 meses. Então o diagnóstico para o TA, que é um transtorno que por que se torna doença? Qual a diferença mesmo entre transtorno e doença? Transtorno que não aparece no laboratório, não aparece nos exames, o transtorno. A doença já é visível, já é mensurável. Então, um transtorno pode evoluir para uma doença? Pode. E evolui. E nós sabemos que tanto que a ansiedade hoje está sendo tratada muito mais como doença do que como transtorno. Muito mais como doença. Tanto que ela é considerada a primeira ou a segunda doença do século. Do século. Já virou doença. Porque mexe na neuroquímica do cérebro. Mexe no sistema imunológico. Mexe na saúde. Pode falar. Nesse caso, a psicoterapia, na fase aguda, ajudaria. E na fase crônica? Na fase aguda, nem precisaria, porque é um ponto só, é uma situação pontual. Até pode. Na fase crônica, você precisa de medicações. Com a psicoterapia? Com, sim, sempre. Medicações, psicoterapia, sempre, sempre. Ok? Sempre. Nesse caso, talvez sim, talvez não. Porque às vezes é só um episódio, é uma situação que aconteceu. Então você não precisaria nem de medicação, nem de psicoterapia, nessa fase aguda. Na fase crônica, além da medicação, você precisa da psicoterapia. Na fase aguda, ok? E aí você tem o que se chama hoje TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizado. Que dentro do TA, o TAG só está dentro do TA. Você tem o TA, que é transtorno de ansiedade. Aí você tem várias. Entre essas, uma chama-se TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizado. Okay? E aí dentro do TAG, que é um guarda-chuva, você tem outros transtornos correlatos. Outros transtornos correlatos. Mas tudo começa exatamente por isso daqui. Segundo as estatísticas de 2024, do ano passado, 9,3% da população brasileira sofre de transtorno. Deu para vocês entenderem ou não? Fiz de propósito agora, ok? Então, quando eu falei 9,3% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade. Porque todos nós temos ansiedade.
O mundo todo tem ansiedade. Então, quando você fala em 9,3%, por mais que se fale a palavra ansiedade, está se referindo a transtorno de ansiedade generalizada, que subiu muito, é mais de 25% pós-pandemia. Isso são estatísticas oficiais. Um problema mundial, porém, o Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é considerado o país mais ansioso, que mais tem transtorno de ansiedade do mundo. E por quê? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ajuda não? Né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque estamos em tratamento. Significa que o Brasil é um hospital psiquiátrico, onde se trata também a ansiedade. Então, muito de quem sofre transtorno de ansiedade no mundo reencarna no Brasil. Tudo bem? Mais ou menos, ok? Então, veja. Então, não veja isso como de forma negativa. É em tratamento. Entender um pouco sobre isso aqui. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. A doença do século XXI que é seguida pela depressão. E por quê? Porque o ansioso, quem traz o transtorno de ansiedade, olha interessante isso, vai se deprimindo aos poucos. Então é comum, não todos os casos, claro, mas é comum a pessoa que tem o transtorno de ansiedade trazer como segunda comorbidade a depressão. Nem todo deprimido, nem toda pessoa que traz a depressão tem a comorbidade de ansiedade, mas a maioria que está no transtorno de ansiedade traz a depressão. E por quê? Qual é a característica de alguém que tem o transtorno de ansiedade? Um de cada vez, pessoal, por favor. Né? Vamos lá? Vamos lá? O excesso de futuro, vamos lá. Primeiro, que o transtorno de ansiedade é doença, é um espectro, tudo hoje se fala em espectro, é exatamente isso. Você tem a leve, a moderada e a severa. Eu estou falando do transtorno de ansiedade. Você tem aquelas que é considerado leve, que às vezes só com a psicoterapia você já resolve. A moderada depende, cada caso é um caso. E a severa, sempre medicação. E dentro disso você tem um espectro. Porque a pessoa vive numa tensão constante. A pessoa que traz o transtorno de ansiedade, ela vive 24 horas por dia numa espécie de tensão constante. Entra debaixo do guarda-chuva. Depois a gente vai falar sobre isso também. Então, a síndrome do pânico, que é o mais grave ainda, está debaixo desse guarda-chuva chamado transtorno de ansiedade. Então, existem várias comorbidades relacionadas a transtorno de ansiedade, e cada qual sendo classificada. E cada classificação com um diagnóstico e medicações específicas. Por isso que é importante o diagnóstico e a classificação. Entenderam? Então, está no CID-11 6B00. Então, como é que o manual fala, DSM fala? Que CID-11, que é a 11ª edição, que é a mais moderna que existe, já valendo em 2025, e está lá no 6B00. Depois você tem todas as classificações de caso a caso, ok? Então veja, uma tensão constante, a pessoa não desliga. Imagine como é que fica o sistema nervoso dessa pessoa. Pessoas muito perfeccionistas também tem assim de ansiedade. Tem, dentro desse guarda-chuva, a gente vai perceber que existem várias comorbidades. O perfeccionismo está dentro dele, inclusive. Quer ver? Guardem a palavra preocupação. O que é uma preocupação? Antes, constante e excessivo. Com tudo. Quer ter o controle sobre tudo.
tudo milimetricamente, né? O que vai acontecer amanhã, o que vai ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, qual vai ser isso, quer ter o controle absoluto de tudo. Até a reação das pessoas querem ter o controle, não é isso? Estão se identificando ou não? Não, né? Não, né? Então veja, é uma preocupação constante, não estou falando dessa, pessoal, eu estou falando de algo diário, constante. Né? Não são fatos, não são episódios, não são situações. É uma coisa que a pessoa acorda e vai dormir, acorda e vai... Com motivo ou sem motivo? Com motivo, se não tiver motivo, ela arruma um motivo. Ela arruma um motivo para se preocupar, se preocupar. Entenderam ou não? Mesmo que não tenha motivo, inventa um. O importante é que seja preocupado. Ó, uma preocupação constante e excessiva em relação a tudo. Ou a todos. Entenderam ou não? Porque às vezes quer prever até a reação da outra pessoa em relação a alguma situação. Como tal pessoa vai reagir depois que eu falar determinadas coisas. A pessoa se preocupa até com a reação da outra pessoa. Oi? Você tem aquela preocupação, não vou nem falar porque eu sei que vai acontecer. Então tá preso. Eu não vou nem falar porque eu já sei o que ela vai falar. Veja. Aí não fala, aí sofre porque não falou. Aí fala, sofre porque falou. Não é isso? Veja. Então veja, muito comum, olha que interessante, muito comum entre as crianças a partir desse século. Não é só uma questão de adulto isso. Não é só essa questão. Crianças pequenas sofrendo de ansiedade. E quais seriam as causas atuais? Vamos falar de causas atuais. Na opinião de vocês, quais seriam as causas atuais que levariam uma criança, né, menos de 10 anos, vamos falar assim, menos de 10 anos, a sofrer com um transtorno de ansiedade? Excesso de estímulo. Exatamente isso. Excesso de estímulo, excesso de tela, excesso de informações, ok? Pais ansiosos, com transtorno de ansiedade, cobranças excessivas, quer fazer 10 coisas, se não der conta de fazer as 10 coisas, entenderam? A falta de atenção para a criança. Também, porque ela se sente sozinha, ela também se sente sozinha. Então, só que estou falando de causas atuais, eu não estou falando do espírito, eu estou falando da criança. Até 10 anos, que já foi constatado que subiu muito crianças de até 10 anos, 12 anos, ok? Sofrendo de transtorno de ansiedade. O que levaria uma criança que já está passando por essa situação? Excesso de estímulo, excesso de cobrança, ok? Quantidade de informações. Então, o próprio cérebro da criança não está acostumado com tanta cobrança, e ela acaba sofrendo por isso. Aí, se você tiver um espírito reencarnado ali, que já traz essa situação, perceberam ou não? Então, você já traz o espírito, como é que é? Não ouvi. Né? Se você já traz o espírito, está em você isso, esse transtorno de ansiedade, já está em você. Lembra do MOB? Né? O MOB, qual é o outro nome mesmo? Perispírito, MOB, só para relembrar, pessoal. CEF, Centro Estruturador da Forma. Oi? K. Campo morfogenético, lembra? Então, okay? Então veja, se você já traz aquilo, você já traz isso como registro para essa existência, um transtorno de ansiedade, e está exposto a esse tipo de situação, o que vai acontecer? Isso vai somatizar, vai influenciar ainda mais. Se o espírito não traz, ele até vai sofrer um certo sofrimento, mas aquilo passa porque ele não traz aquilo. Mas espíritos que estão reencarnando trazem esse transtorno de ansiedade. Aí todo mundo é compatível, o negócio se torna severo para todo mundo. Exatamente isso. E aí todo mundo é melhorado na mesma hora. Não. Não. Melhorado na mesma hora, não. Ok? Então,
que você tem? Você tem uma família, vamos dizer assim, todos com essa situação, todos precisando de ajuda, todos buscando ajuda, ok? Mas nem todos resolvem tudo na mesma hora. Não se resolve tudo na mesma hora. Porque é uma experiência, é um processo evolutivo, é um aprendizado. Às vezes aquela criança resolve muito antes que os pais. Vai depender do nível de maturidade daquele espírito. Vai depender, às vezes o espírito daquela criança é mais maduro em relação aos pais frente a algumas situações. Então ela está quase resolvendo aquela questão, enquanto os pais estão na metade do processo. Por isso que entre aspas, a cura, ela é individual. Ela é individual, não todos ao mesmo tempo. Não todos ao mesmo tempo. E mesmo dentro, alguns vão recuperar esse ano, outros aqui 5 anos, outros aqui 10 anos, todos estão num processo de tratamento. Todos, porque são espíritos, ok? Então veja, crianças, está muito comum essa situação. E nas mulheres, a proporção é o dobro. A ansiedade nas mulheres, isso é estatística, pessoal, isso é dados científicos. Então veja, transtorno de ansiedade ou transtorno de ansiedade generalizado é mais comum entre as mulheres comparado com os homens, ok? Quando eu falo homem e mulheres, nós nessa existência estamos numa polaridade, tudo bem? Estamos numa polaridade. Pode ser que nas outras existências nós estivéssemos em outra polaridade. Então não é porque você está num corpo masculino ou você está num corpo feminino. Entenderam ou não? Mas o que a ciência fala é que a ansiedade, isso é mundial, ela é mais propensa em relação às mulheres, por várias situações, sociais inclusive, culturais. Nós sabemos que existem situações ali, mais no universo feminino, que acabam ajudando esse processo. Então se fala que é 2 vezes mais o número de... Oi? Porque a mulher vive em transformação. Na adolescência, na maternidade, pós-maternidade e na maturidade. E nós, homens, estamos no mundo primitivo, pelo jeito, né? Pelo jeito, nós não evoluímos nada, né? Questão hormonal. Tem, eu sei, entendi. É social, cultural, hormonal, uma sociedade ainda machista. Quer dizer, querendo ou não, você tem uma situação diferenciada. Não que os homens não tenham isso. Ok? Porém, no caso da ansiedade, como nós percebemos que o maior, e é a ciência que está falando isso, que o nível de ansiedade entre as mulheres é maior comparado com os homens. Por quê? A autocobrança é muito maior. É ou não é? Veja, o excesso de cobrança é muito maior em relação a uma série de situações. É como se ela tivesse que provar toda hora alguma coisa. Para ela mesma. Está sempre provando. Isso gera o quê? Uma ansiedade crônica. Todo dia. Então faz com que as mulheres tenham um nível de ansiedade crônica ou de transtorno de ansiedade quase o dobro, comparando com os homens. Tudo bem? Porque elas são mais subjetivas e eles são mais objetivos, não é isso? Oi? Os homens são mais objetivos em relação a algumas coisas, e as mulheres são mais subjetivas. Não? Quando você fala para um homem, olha para a direita, ele olha para a direita, pessoal. A mulher vê 360 graus, não é assim? E quando ela fala para você, olha, é para você não olhar. Não é? Então veja. Então, nesse caso, existe uma questão cultural, social, hormonal. Nós temos situações que fazem com que o número de mulheres com transtorno de ansiedade seja o dobro comparado com os homens. Mas não é o homem ou a mulher, é o espírito. Entenderam ou não? É o espírito que traz essa característica. Pensem vocês que o corpo não produz ansiedade. O corpo não produz depressão. O corpo não produz nenhuma doença. Claro. Tem assim, tem mulher e aparência, explica o quê?
mulher é uma questão de aparência, porque ela vive nesse conflito. Na adolescência, ela está num corpo simples e começa a transformar e acostumar com coisas que ela não tinha. Sim. E aí ela fica nesse conflito a vida toda. Então, essa contenção dessa liga, exato. Vem do espírito, não é? Vem do espírito. Essa característica, as mudanças acontecem, são naturais. Mas essa briga, essa inaceitação, tem muito mais a ver com o espírito do que com o corpo e com as mudanças do corpo. Um tabu que nós quebramos aqui dentro há um tempo atrás, né? Isso é um tabu, né? Estudando nós quebramos. Tem muitas pessoas que ainda acham que as pessoas vão entrando no processo de demência à medida que elas vão envelhecendo. Não. A resposta é não. Ok? Por que então as pessoas entram no processo de demência? E por que é comum acima dos 65 anos? Porque você tem uma quantidade de lixo mental acumulada por décadas, sim ou não? Lixo mental. E você não tem o mesmo processo de regeneração neuronal, claro, evidente isso, porque o cérebro envelhece? Até envelhece, nós sabemos que envelhece. O corpo envelhece como um todo. Okay? Mas os neurônios precisam ser constantemente estimulados para criando mais neurônios, o que não acontece normalmente. Aí esse acúmulo de lixo mental por décadas, vai sufocando aqueles neurônios e não são criados outros neurônios. Mas não é a velhice. Perceberam que não é a velhice? São faltas de estímulos e acúmulo de lixo mental. É uma questão do espírito. Então a ansiedade, por mais que o corpo vai se modificando e transformando, nós sabemos que acontece, lembram dos ciclos ou não? Vamos pensar do 0 ao 84. Cada ciclo setenário, você tem uma característica diferente. Você tem uma mudança hormonal diferente. Você tem uma mudança do aspecto diferente. Então são ciclos. Isso é um problema? Não, se você souber administrar esses ciclos. Entender que cada ciclo tem a sua dificuldade e a sua facilidade. Entenderam ou não? Cada ciclo tem a sua tristeza e a sua alegria. Todo ciclo tem bônus e ônus. Entenderam ou não? Todo ciclo é uma relação de... Vamos lá, quem vai falar? Créditos e débitos. Entenderam ou não? Todo ciclo, 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21. Se vocês olharem cada ciclo setenário, vocês vão perceber que cada ciclo tem a sua dificuldade inerente e cada ciclo tem a sua facilidade inerente. O que o espírito tem que fazer? Administrar cada ciclo. Por isso que descer, porque essa vai 42 e vai descendo, não é isso? Uma forma de uma pirâmide. Alguém fez bico quando eu falei descer 42 anos aqui, pessoal? Algum problema nisso? Não? Veja, olha que interessante. Sobe 0, 42, 42, 84. Vamos pensar na expectativa de hoje. Se você souber, descer é melhor do que subir. Por quê? Na subida você busca quantidade, natural. Na descida você busca qualidade. Perceberam ou não? Porque você já passou por algumas situações e você enxerga aquilo, porque cada degrau fica de frente um com o outro, as necessidades essenciais são as mesmas, porém descendo você tem a experiência que você não tinha subindo. Entenderam ou não? É o que a nossa sociedade inverte. A nossa sociedade materialista, consumista, imediatista, vitimista, ela acha que é o contrário. E não é o contrário. Não é o contrário. Então as pessoas chegam na metade, elas começam a se desvalorizar, param de investir nela, param de fazer coisas por ela, não é isso? Porque elas não se sentem mais úteis. Isso é um conceito de uma sociedade extremamente materialista, consumista, imediatista e vitimista. Nós temos que sair desse conceito. Então, quando você olha essa pirâmide, você fala que descer é melhor do que subir. Não que fosse ruim subir, não disse isso. Mas descer você tem a experiência que você não tinha. Na descida você quer qualidade, na subida você quer quantidade. Entenderam? É o que as pessoas não fazem por ela. Pode falar, Franco. Esse transtorno que você fala de ansiedade, isso é uma coisa da época
Sempre existiu. Eu me lembro, não é muita ansiedade do que chegar no Natal, É o Natal, né? As férias, Natal, já tinha umas coisas. Sabe, teria uma pessoa, olha pra cá, minha mãe saía para trabalhar, comigo ficava no Exato. Por quê? O Franco, o que acontece? Nós pegamos uma fase de transição muito rápida. Coisas que os nossos pais, avós, bisavós, tataravós não passaram, ok? Nós, né, essa geração que está aqui, nós pegamos uma fase de transição muito rápida, mas muito rápida, literalmente falando. Pensem que nós não tínhamos celulares, não era isso? Não tínhamos celulares, nem sabia o que era isso. Veja. Segurando o braço assim, meu pai falou assim, o que é, Tereza? Olha, Zé, o médico falou que ele tem ansiedade, mas daqui eu então, é porque faltava informação, faltava um monte de situações. O que acontece, Franco, é que nessa mudança brusca que teve das últimas décadas, o volume de informações, o volume de cobrança, a fase de transição, porque aí reencarnam muitos espíritos, okay? Aí geram situações que aparentemente não existiam. Mas aparentemente existiam porque as opções eram muito poucas também. Poucas também. Tinha meia dúzia de canal e todo mundo sabia o que ia assistir. Hoje você tem 300 canais e você não sabe o que você quer assistir. Perceberam ou não? Não era isso? Então veja, esse volume de informações, esse volume de cobrança que chega, faz com que o nosso cérebro passe a se cobrar ainda mais. Então não é que não existia, é que os estímulos da época eram bem menores do que temos hoje. É isso que acontecia. Okay? É que nem a questão da depressão. Ela começa a ser estudada a partir da década de 70. Veja, mas ela sempre existiu. Na época de Jesus, não com o nome depressão, era o nome melancolia. Mas tinha as mesmas características, todo mundo tratado de forma igual. Com muito preconceito em relação a isso. É um exato. Então o que aconteceu hoje? O volume de pessoas, comparado com 50 anos atrás, o volume de pessoas se aumentou muito, a rapidez de informações se reduziu a alguns segundos. Lembram disso ou não? Hoje você conversa com qualquer lugar no mundo numa questão de minutos. É ou não é assim? Antigamente esperava a carta chegar, não era isso? Às vezes levava 4 dias para chegar. Então veja, exato, hoje é videoconferência, mas faz tudo online. Então percebam que essa mudança brusca que aconteceu nos últimos 50 anos, um volume de informações e um volume de habitantes muito maior do que era 50 anos atrás, gerou o quê? Ansiedade. O transtorno de ansiedade, porque as pessoas começaram a se cobrar muito mais. Competição foi acontecendo, ok? As empresas começaram a exigir muito mais, ok? Quer dizer, então houve uma mudança muito brusca, isso gerou esse transtorno de ansiedade. De um espírito que já trazia conflitos nessa área antes da existência. Entenderam ou não? Então, por que isso é novo? Não, não é novo. A diferença é que está sendo estudado de forma científica agora. O novo é isso. Então a gente percebe que desse século para cá, a depressão, a ansiedade, o TEA, o Down, perceberam como há um outro contexto, mas isso não existia antigamente, sempre existiu. É que proporcionalmente falando o número de pessoas era menor, proporcionalmente o volume de informações era bem menor, e todo mundo era tratado igual. E não se trocava informações, tudo era distante um do outro. Então dava-se a impressão que não tinha. Terceirizam, sim. Você chega um problema dele e não morre ali. Sim. Calculando, sempre terceirizando. Com certeza. Então chega em você passa por outro. Então, aí é que tá. Toda vez, nessa fase de transição que nós estamos, toda vez que você terceiriza ou justifica, você não evolui. Toda vez que acontece um fato que você terceiriza ou você justifica, você fica estagnado. Porque até ontem nós éramos protegidos pela nossa ignorância. Hoje nós não somos mais protegidos pela nossa ignorância. Então qual é a característica de um espírito sonhando com regeneração? Ele parou de terceirizar, parou de justificar.
Porém, nessa fase de transição, reencarnaram milhões de espíritos, literalmente falando, sem condições nenhuma. A tecnologia avançou muito rápido. Então, essa fase brusca. Então, a ansiedade, foi o que eu acabei de falar. Então, a ansiedade vem numa fase onde houve uma mudança muito brusca dos últimos 50 anos. A gente, falando em história, a gente presenciou tudo isso. Nossa. Sim, é o que eu acabei de falar. É muita coisa, né? É muita informação para um curto período de tempo, onde você pode falar. E a tendência é ser normal. Não, isso nunca vai ser normal. Não, isso vai ser comum. Porque a gente é uma época que Não. não tinha celular. Aí agora, as crianças de hoje têm celular. Então eles vão estar acostumados com isso. Então, as novas gerações, vamos falar, as novas gerações já vêm preparadas para essa tecnologia. Já vêm preparados para essa tecnologia. Veja, o livro Nosso Lar foi escrito em 1939, tudo bem? Plena Segunda Guerra Mundial. O mundo estava vivendo Segunda Guerra Mundial. Tem um no filme Nosso Lar, que foi maravilhoso, inquestionável isso, no primeiro, estou falando Nosso Lar 1, ok? Tinha uma hora que perguntam para o André Luiz o seguinte: André, você quer 1939? Você quer escrever do jeito moderno ou do jeito antigo? Não sei se vocês repararam isso, ele olha do lado assim e fala, antigo. Você sabe o que ele olhou do lado, o que ele viu do lado ou não? 1939 em Nosso Lar, um notebook. Quando que o notebook chegou? Perceberam ou não? Quando ele olhou aquilo, não conseguiu nem decifrar aquilo. O que era aquilo? Era alguém usando o notebook, em 1939. E não era novidade em Nosso Lar, notebook, em 1939. É como é o dia de hoje para nós. Entenderam ou não? Aí esses espíritos reencarnaram com essa tecnologia. Então a tendência mais para frente, não é exatamente agora, é esses espíritos mais tecnológicos saberem administrar essa situação. Porque esse salto, da forma que foi dado, não será dado de novo, como salto. Deu para vocês entenderem ou não? Então vinha numa velocidade, e aí dobrou a velocidade, daqui a pouco vai voltar aquela velocidade. Então foi um salto necessário que aconteceu. Por isso que gerou esse problema também. Entenderam ou não? Então houve um salto, nos últimos 50 anos, houve um salto tecnológico. Tecnológico, nos últimos 50 anos. Isso tem a ver com a fase de transição, não da imaturidade, ok? Mas com a fase de transição. Então, é o que eu estou falando, pessoal. Então, nos últimos 50 anos houve um salto. A espiritualidade nos diz, olha, por 50 anos houve um salto tecnológico e depois continua evoluindo, claro, mas não com saltos. Por quê? Por causa da fase de transição. Mas esse salto então é uma fase meio crítica para o mundo. É a fase que nós estamos vivendo. Ou seja, É a fase de transição. Tudo bem? Então, quer dizer, quando vem essa crise de ansiedade é para tratamento. Pensem vocês que tanta depressão... Aliás, eu escrevi uma frase aqui sobre depressão que resumiu o finalzinho da aula da semana que vem, que a depressão é... Vou falar. Eu gostaria que aquela frase ficasse gravada dentro de vocês. A depressão é uma correção de rota. Qual é o significado da palavra depressão? Correção de rota. Você tem que corrigir alguma rota dentro de você. Você entrou em depressão porque você não quis corrigir. Simples assim. Lembra quais eram os dois sentimentos predominantes na depressão? Foi a última aula, aspectos espirituais. Dois sentimentos, orgulho e rebeldia. Entenderam ou não? No caso da ansiedade, né? É isso aqui, ó, até grifei embaixo. Preocupação constante em relação a tudo. É como se a pessoa quisesse controlar tudo. Ter o excesso de controle em relação a tudo e a todos. Tudo estivesse dentro de uma previsibilidade.
Então anotem. Os caminhos de Deus são insondáveis e imprevisíveis. Para uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, essa frase dói. Para uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, essa frase dói, faz até sangrar. Ok? Os caminhos de Deus são insondáveis e imprevisíveis. O que significa isso? Que o amanhã só a Deus pertence. Você pode ter seu planejamento? Pode, não tem nada de errado com isso. Você pode ter suas metas, seus objetivos? Claro, não é essa a questão. Mas não entenda que o amanhã não chegou ainda. E quando eu falo amanhã, eu estou falando já do domingo, entendeu? O amanhã pode ser o amanhã, literalmente falando. Literalmente falando. Você pode ter seus projetos, as suas metas, seus objetivos, nada de errado com isso. Mas entendam que você não tem o controle de nada, absolutamente nada. Dói, né? Dói. Não dói. Nós não temos o controle de nada. Então, se eu não tenho o controle de nada, no que eu tenho controle? Das nossas reações, anotem essa também, tá? Nós só temos o controle das nossas reações frente a situações que nós não temos controle. Entenderam ou não? Então vamos lá. Nós só temos o controle sobre as nossas reações frente a situações que nós não temos o controle. Entenderam ou não? Não? Então, até onde vocês anotaram? Reações. Nós só temos controle sobre as nossas reações frente a situações que nós não temos controle. Por exemplo, vamos supor que comece a chover. Que controle que nós temos sobre isso? Nenhum. Eu só vou saber o que eu vou fazer frente à chuva. Deu para vocês entenderam? Se eu vou esperar, se eu vou. É uma decisão minha. Mas eu não tenho controle sobre a chuva. Entenderam ou não? Nem sobre a raiva. Não, a raiva você tem. A raiva é um sentimento... Da sua reação, quando você sim, sentir raiva. Vamos voltar, que foi bom você ter colocado. Dá para não sentir raiva? Não, não dá. Não, não dá. Agora, o que você vai fazer com ela, aí é um problema seu. Entenderam ou não? Aí é um problema seu. Mas naquele momento, sentir raiva é natural e saudável. O que você vai fazer com ela? a reação que você vai ter é você. Entenderam ou não? O que você vai fazer com aquilo? Não. Então veja. Não pode. Então veja. Amor, vamos voltar aqui para entender. Amor, raiva, medo, alegria e tristeza. Pessoal, não tentem controlar isso aqui. Isso é natural, isso é do corpo, isso é instintivo. Isso é instintivo, isso acontece numa fração de segundo. Nós, em uma fração de segundo, nós não conseguimos administrar isso numa fração de segundo, ok? Então você sente amor, raiva, medo, alegria e tristeza. Agora, o que você vai fazer com isso, aí é um problema seu. Entenderam ou não? Então tem coisas que nós não temos o controle. Mas quais serão as minhas reações frente a situações que eu não tenho controle? Aí fica na minha. No caso da transtorno da ansiedade, é você querer ter o controle sobre tudo. Aí você cria algo com a letra E. Expectativa. Aí o que acontece com as expectativas? Na maioria das vezes, 99% das vezes, elas nunca se concretizam da forma que nós, milimetricamente, o bom do transtorno de ansiedade é que é tudo milimétrico, tá? É tudo milimétrico. Então não saiu milimetricamente, ok? Como eu gostaria que fizesse. Aí o que eu faço? Choro. Tá? Então veja. A vida nunca, vocês podem anotar essa palavra, tá? Nunca vai responder de acordo com os nossos desejos, com as nossas expectativas. Nunca. 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 Está errado? Não. É que a vida é um leque. Lembram que de uma circunferência de 360 graus, nós enxergamos 5% da realidade.
ou 18 graus. Ok? É só uma pequena faixa dentro de um 360. E quando a vida responde, ela não responde olhando para os nossos 18 graus, ela responde olhando para os 360. Entenderam ou não? Os nossos 5% está dentro do 360, mas não é o nosso 5% que vai definir os outros 95%. Veja, então, para se tratar a ansiedade, nós temos que ter esses conceitos dentro de nós. Eu posso ter meu planejamento, eu posso ter meus sonhos, minhas metas, os meus objetivos? Sim. Porém, a vida, na maioria das vezes, não responde de acordo com as minhas expectativas. Veja, para complicar um pouquinho mais. Quando que eu sou livre? Quando que eu sou livre? Livre. Eu sou livre quando eu faço aquilo que eu não quero. Eu sou livre quando eu faço aquilo que eu não quero. Por quê? Quando eu só faço aquilo que eu quero, eu sou escravo dos meus desejos. Entenderam? Entenderam? Eu só sou livre quando eu faço aquilo que eu não quero. Eu faço aquilo que eu preciso fazer, não exatamente o que eu quero. Quem frequenta a academia sabe o que eu estou falando, não é assim? Às vezes você vai na força do ódio, mas você vai. Sempre. Né? Quer dizer, eu sou livre quando eu faço aquilo que eu não quero, mas que eu preciso. Ok? Você entrar numa alimentação saudável, é exatamente o que eu quero? Não. E por que eu entro? Porque eu preciso. Entenderam ou não? Então, ser livre é você ter o livre-arbítrio sobre você, sobre os seus desejos. Então, eu sou livre quando eu faço aquilo que eu não quero. Por quê? Quando eu faço somente aquilo que eu quero, eu sou escravo dos meus desejos. Aí tem uma outra frase que continua, que vocês já anotaram. Somos escravos dos nossos desejos mal conduzidos. Entenderam ou não? Somos escravos dos nossos desejos mal conduzidos. Veja. Então o espírito nessa fase que nós estamos, ele está em conflito. Tá, estamos, todos. Todos temos isso daqui? Temos. Que bom. Porque até ontem não tínhamos. Então estávamos melhores? Não, estávamos acomodados. Tínhamos uma mentalidade de rebanho, ok? Hoje não, você pergunta, você questiona, você quer saber, você fala não. Isso gera conflito, porque nós temos dentro de nós, pessoal, condutas seculares ou milenares, na mesma conduta. E de repente, nessa fase de transição, você se vê, entre aspas, obrigado a rever conceitos. E um dos conceitos, dentro do termo ansiedade, que nós fomos obrigados, entre aspas, né? Obrigados, porque Deus não obriga ninguém, Deus não violenta convicções, obrigado no sentido que nós nos obrigamos, ok? Foi a relação entre pecado e salvação. Lembram disso? Nós tínhamos um conceito em relação a pecado e salvação dentro de nós, ainda temos, ok? Que é milenar. E hoje nós somos chamados a olhar isso com outros olhos. O que é o pecado? Vocês já ouviram essa vozinha. Desvio temporário de rota. Não é isso? Dentro de um GPS, você pega um caminho errado e fala desvio temporário de rota. Isso é um pecado. Ele te colocou no destino? Não. O que ele te fez? Colocou mais ou menos onde você se perdeu, mais ou menos, para você entender o que aconteceu, para você se perder 1 quilômetro de novo lá na frente. E ele vai falar de novo. Ele vai falar de novo. Vai falar 1000 vezes, até você aprender o caminho. Então o pecado é somente um desvio temporário de rota. Salvação é você voltar na sua estrada. Aí alguém questiona, mas eu não tenho GPS. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito as leis de Deus? A resposta, na consciência dos homens. Entenderam? Então nós chegamos num ponto de conflito que é ótimo.
Então esse transtorno de ansiedade é ótimo para provar para nós que nós não temos o controle de nada. Não temos o controle somente das nossas reações frente às situações que nós não temos o controle. Aristóteles já dizia isso. Os grandes filósofos da Grécia já falavam sobre isso. Okay? Entenderam? Então vejam, quando a gente volta aqui e entende que esse transtorno da ansiedade, ele faz parte do nosso processo evolutivo. Não precisava ser com tanta dor. Aí sim, aí foi uma escolha nossa. Não precisava ser tanta dor. Isso foi uma escolha nossa, mas é uma escolha. E o nosso livre-arbítrio, ele é inquestionavelmente respeitado. O nosso livre-arbítrio, nosso poder de escolha, dentro de um parâmetro, claro, dentro de um parâmetro, ok? Ele é inquestionavelmente respeitado. Inquestionavelmente respeitado. Porque dentro desse parâmetro é o nosso processo evolutivo. Então Deus, entre aspas, permite que a gente faça as nossas escolhas porque somos conscientes. Os animais não estão inseridos na lei de causa e efeito. Somos nós que estamos inseridos na lei de causa e efeito e proporcional ao nosso momento evolutivo. Entenderam? Então temos o livre-arbítrio? Temos, dentro de uma faixa. Espíritos mais evoluídos têm também? Maior. E aí sucessivamente. Entenderam ou não? Então o nosso livre-arbítrio existe. Os animais têm livre-arbítrio? Claro que tem, mas dentro da faixa deles. Os seres humanos têm? Tem, dentro da faixa deles. Os anjos têm? Tem, dentro da faixa deles. Perceberam? Você vai aumentando. E livre-arbítrio é a liberdade de escolher. Quando usamos a palavra responsabilidade, eu pego essa palavra assim, corto no meio e faço assim com ela, só para ver o que vai acontecer. Entenderam ou não? A palavra responsabilidade. Corto no meio, inverto. Como é que fica isso daí? Habilidade em se responsabilizar. Entenderam ou não? Responsabilidade é habilidade em se responsabilizar. Veja, isso é um processo evolutivo. Isso é um processo evolutivo. Então esse transtorno de ansiedade que está acontecendo conosco é justamente para nos mostrar, sim, você tem um campo de ação, mas só um campo de ação. À medida que você vai evoluindo mais, o seu campo de ação, veja, o livre-arbítrio de um Cristo planetário é menor do que um Cristo solar. Entenderam ou não? Que é menor do que um Cristo galáctico. Veja, todos eles têm livre-arbítrio, mas cada qual dentro vai aumentando isso daí. E para você ter mais liberdade, você tem que ter mais responsabilidade. Essa é a regra do plano superior. Liberdade está atrelada à responsabilidade. Quanto mais responsável você for, maior vai ser o seu nível de liberdade. É justo? Claro. Dê muita liberdade para um espírito moralmente atrasado para ver o que ele faz. Ele já faz, né? Aí vira libertinagem. Aí troca a palavra liberdade por libertinagem e acha que é a mesma coisa. E não é. E não é. Então, quando se fala em ansiedade, transtorno de ansiedade, a gente vai ver, sim, é o mal do século, sim, todos nós estamos inseridos, temos que tomar muito cuidado para que não se transforme num transtorno, porque a partir do momento que o transtorno vai evoluir para uma doença, vai precisar de tratamento. Vai precisar de tratamento. E aí a ciência fala que existem 4 tipos principais de transtorno de ansiedade. Olha, interessante. Depois, aí semana que vem, a gente vai detalhar uma por uma. Primeiro, emocional. Veja, essa pessoa que tem esse transtorno, percebe que as emoções dela são sempre desequilibradas. Sempre. Tem aquela que fala cognitiva. O que é cognitiva? Excesso de conhecimento, de pensamento. Então, outro tipo de ansiedade. Uma é emocional, atinge mais uma área. A outra é cognitiva. Tem a outra que é fisiológica, o corpo berrando e gritando. Ou seja, o corpo dando sinais em que está sendo mal utilizado ou mal cuidado. Okay? E temos a comportamental. Então, dentro do TA, transtorno de ansiedade, que é um guarda-chuva, aí você tem a transtorno de ansiedade generalizada, está tudo dentro desse guarda-chuva, você
coloca emocional, cognitiva, fisiológica e comportamental. Cada qual com um diagnóstico. Esse diagnóstico leva no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses, ok? Então, começa a se trabalhar acima de 6 meses. E aí com medicações, terapias, psicoterapias e mudanças de estilos de vida. Lentos, passo a passo, gota a gota, degrau por degrau. Aí vai acontecendo o quê com o transtorno de ansiedade? Vai ficando só na ansiedade. Só natural, normal, saudável, que todos nós temos. Que todos nós temos. Então essa mudança brusca dos últimos 50 anos, essa imaturidade do espírito, mudança brusca dos últimos 50 anos, essa imaturidade do espírito, fez com que ele criasse situações imaginárias, irreais, e passasse a sofrer com elas. Pensem vocês, temos um oval fluídico, ok? E em torno do nosso oval fluídico, você tem o quê? Formas, pensamento. Lembram que ficam girando em torno de nós o tempo todo. E nós vamos alimentando e criando essas formas, pensamento. E nós vamos criando situações imaginárias, irreais, ilusórias, sofrendo por antecipação. Só que existe um problema gravíssimo. O nosso corpo não sabe se é passado ou se é futuro. Para ele tudo é presente. Entenderam ou não? O espírito vive no tempo presente, o espírito centelha, ok? E o corpo também só vive no tempo presente. O corpo não entende amanhã ou depois da manhã, para ele está acontecendo hoje. Então o nosso corpo começa a trabalhar em função da informação dos estímulos que ele tem hoje. E ele não sabe definir passado. Porque, vejam, essa questão do tempo cronológico foi uma, entre aspas, invenção nossa. Vocês concordam ou não? Importante, claro. Não estou questionando isso. Mas quem criou a contagem de tempo cronológico fomos nós, de acordo com o movimento do planeta Terra, movimento da Lua. Então nós fomos criando o tempo para que a gente se organizasse nesse sentido. E funciona muito bem, não é essa a questão. Precisa? Precisa. Mas é uma criação nossa. O universo não segue por essa contagem. Essa é uma contagem do planeta Terra, de acordo com o movimento do planeta Terra. Então esse tempo nós precisamos deles, porque somos seres tridimensionais, e os seres tridimensionais precisam de uma quarta dimensão, que é o tempo, para que ele poder se localizar, para ele ter os seus compromissos, que dia, que hora, quando ele vai fazer as coisas, ele precisa de um tempo. E esse tempo tem que ser padronizado no mundo. Entenderam? Mas é uma invenção nossa isso. Importantíssima. Importantíssima, mas é uma criação nossa. Mas o nosso corpo não segue por essa linha de tempo, o nosso corpo é presente. O nosso espírito é presente, vive só o presente. Então essa antecipação aqui, ó, preocupação constante e excessiva em relação a tudo que vai acontecer. Veja, preocupação é você se preocupar antes da situação. Chama-se preocupação. Isso gera ansiedade, que se não cuidada gera transtorno de ansiedade. Entenderam? Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Entendeu? Entenderam esse conceito de hoje? Por quê, pessoal? Porque a semana que vem eu vou me aprofundar mais no assunto. Eu preciso que esse conceito esteja enraizado, cristalizado, para a gente conseguir evoluir mais. Nós vamos pegar cada uma dessa, depois vamos falar os tipos de ansiedade. Então, quer dizer, aí preciso que isso seja o alicerce. E entender que a ansiedade é uma coisa, transtorno de ansiedade é outra. Então, quando se busca ansiedade, está se buscando transtorno de ansiedade. Que a ansiedade é algo natural, normal e saudável. Faz parte da nossa existência. Mesmo os espíritos do degrau de cima têm ansiedade? Ansiedade eles têm. Eles não têm transtorno de ansiedade. Perceberam ou não? Os espíritos do degrau de cima, ansiedade eles têm. Eles não têm transtorno de ansiedade. Porque o transtorno de ansiedade também tem muito a ver com egoísmo e orgulho. De arrogância, de prepotência. Tem muito a ver com isso também. De você querer ter o controle de tudo e de todos. Bem característico, provas e expiações.
Então esse transtorno, por isso que Allan Kardec, quando disse que o mal, a raiz de todo mal chama-se egoísmo, é como se fosse uma árvore. Então o egoísmo não aparece, é a raiz, está abaixo da terra. E sai um tronco chamado orgulho. E desse orgulho saem as ramificações. Aí você tem prepotência, vaidade, aí você tem as outras situações que acontecem ali. Mas o mal é o egoísmo distorcido, o orgulho fora de medida. Porque o egoísmo também é saudável para atender às suas necessidades. O orgulho é um sentimento positivo, mas distorcido, isso gera toda essa possibilidade. Transtorno de ansiedade é isso. Está baseado nisso também. De querer ter o controle. Por que teríamos o controle de tudo? Qual é o objetivo disso? Para perguntar. Por que eu quero ter o controle de tudo? Qual é o objetivo? Veja. Entenderam? Faça uma pergunta. Por que eu quero ter o controle de tudo? Saber o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, onde aqui, onde ali. Não é excesso de cuidado, né? Não é excesso de cuidado. Não é excesso de cuidado. Captei o seu pensamento, ok? Não é excesso de cuidado. Então, para que teríamos o controle de tudo? Para ficar feliz. Para sofrer por antecipação. Para sofrer por antecipação. Então, o transtorno de ansiedade, né, que nós vamos desenvolver esse tema ainda, é para mostrar para nós que, sim, temos a nossa ansiedade, temos as nossas preocupações naturais, mas que fique dentro do administrável, porque senão vai gerar um transtorno que vai evoluir para uma doença. Pode falar. A prevalência seria então de crianças e adultos? Tem casos de pessoas novas? Tem também, não, tem. Hoje você tem as crianças vindo com um número muito grande, uma fase altíssima na adolescência, altíssima, na fase adulta e numa fase um pouco menor, terceira idade. Não quer dizer que não tenha. Mas tem, comparado, é pequeno. Comparado com todas as fases, é o menor que tem, mas tem. Então hoje não se falava em crianças, hoje tem. Mas a fase de adolescência é a mais complicada por uma série de situações. A fase adulta também, ok? A fase de terceira idade tem, mas é menos. No caso da ansiedade. E por que na fase terceira idade é menos, pessoal? Você tem sabedoria. Porque você tem a experiência, você tem a sabedoria, você já passou por N situações. Você já foi ansioso, ok? Transtorno de ansiedade. Então, no caso da ansiedade, tá? No caso da ansiedade, terceira idade, tem, mas comparando com as outras, é bem pequeno. O número é bem pequeno. Tudo bem? Então, aí, semana que vem a gente continua. Então, vamos fazer só a prece de encerramento. Então, vamos, nesse momento, agradecer pelo passe espiritual que recebemos. Pelo abraço acolhedor, carinhoso do nosso anjo da guarda. Pelos espíritos familiares que estão aqui presentes. Pela equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, orientadores, que se fizeram presente e que estão nos abraçando, agradecendo pela presença, onde todos, muitos, do plano espiritual, que já estão no plano espiritual e ainda sofrem com transtorno de ansiedade, que também foram convidados para participar dessas reflexões. E agradecemos a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui na tarde de hoje. Muito obrigado.